Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para o nosso quarto episódio da nossa série de devocionais antecedendo a Páscoa. Nós hoje vamos falar sobre a ressurreição. O túmulo já está vazio, o nosso Rei ressuscitou. Jesus Cristo, Filho de Davi, ressuscitou. O Filho do Deus vivo. Deus de milagres, o Deus de vitória, o Deus de bênção, o Deus que surpreende, o Deus que nos ama, o Deus que cuida das nossas vidas. A vitória sobre a morte e a nova criação. A nova criação de quê? A nova criação da igreja, a nova criação do nosso rei, porque o testamento, ele só é válido com a morte do testador, ou seja, Jesus morreu para nos dar a vida. E quando ele morre para nos dar a vida, ninguém pode tirar a vida daqueles que são separados por Deus através de Cristo Jesus. Vamos para a nossa leitura diária, que hoje a gente está cheia de informação boa, cheio de versículo bom, e vamos lá. Mateus 28, versículo 6. O fato do túmulo vazio. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. O anjo usa o verbo no passivo divino. Ressuscitado, indicando a ação do Pai. A frase, como tinha dito, enfatiza a fidelidade de Jesus às suas próprias profecias. O convite, venham ver, apela para a evidência empírica. O cristianismo não se baseia em um mito, mas em um túmulo vazio histórico. Como eu disse essa semana, se você não quer acreditar na Bíblia, beleza, mas Jesus Cristo está na história. E aí, se você não quer acreditar na história, da sua humanidade, sinto muito. Vai estudar. Estuda a história para você ver o quanto tem de Jesus. Leia lá a história romana, que aí você vai ver. Olha, recheado de coisas boas. O capítulo 28 de Mateus, o capítulo final, narra a visita das mulheres ao túmulo, o terremoto, a remoção da pedra pelo anjo e o encontro das mulheres com Jesus ressurreto já. Também relata o suborno dos guardas pelos líderes judeus e encerra com a grande comissão na Galileia. Ou seja, aqui as mulheres chegaram lá no túmulo e o túmulo já não tinha mais ninguém. Estava vazio. A profecia de Jesus de que ele dizia que ele iria ressuscitar após o terceiro dia, que ele estivesse sepultado, havia-se de fato cumprido. E aquelas mulheres começaram a ficar, desesperadas e foram falar com os apóstolos. E os apóstolos, muitos deles não acreditavam. E aí até que Jesus aparece para todos. Nossa, eu já me imagino lá naquele local, triste, abatida, porque o meu amigo, ele havia sido morto. E ele aparecer na minha frente, a primeira coisa que eu ia ficar era assustada. Mas depois eu ia falar, de fato, tu és o rei dos judeus. De fato, tu és Deus. Nossa, é muita coisa boa. Aplicação. A ressurreição prova a palavra de Jesus, que a palavra dele é digna de confiança absoluta. Se ele cumpriu a promessa mais difícil, vencer a morte, ele cumprirá todas as outras promessas feitas a você. Não preocupe-se. Não procure Jesus entre os mortos. Ele já não habita mais lá. No passado, ou em tradições sem vida, ele está vivo e ativo hoje, pronto para te ajudar, pronto para te ouvir, pronto para te aconselhar, pronto para te amar. Jesus está vivo. Ele hoje não está mais morto.
Jesus já ressuscitou, venceu a morte para nos dar a vida. Isso aí, gente, é extraordinário, porque aqueles que acreditam e que depositam seu crédito em Cristo Jesus têm essa mesma confiança de que irão vencer a morte. Podemos passar pela morte física, mas não a morte espiritual. Nosso espírito, ele está vivo e recheado do poder de Deus. E outro ponto, vamos ser ressuscitados com Cristo Jesus. Assim como ele, nós nascemos, reconhecemos nossos pecados, morremos para a nossa vida de pecado através do batismo e ressurgimos, ressuscitamos uma nova criatura. Com alguns probleminhas da antiga, mas sendo retirado pouco a pouco pela nova criatura. É a substituição. Nosso modo de viver acaba sendo substituído pela glória e pela vontade de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16. O reencontro pessoal. Jesus lhe disse: Maria! Voltando-se para ele, exclamou em alta voz, em aramaico, Rabone, que significa mestre. Maria Madalena não reconheceu Jesus pela visão. Achou que era o jardineiro, mas o reconheceu pela voz. No momento em que Jesus a chama pelo nome, a relação de bom pastor de João 10 se cumpre. Rabone é o termo de carinho e profunda reverência superior a apenas Rabi. O capítulo 20, ele detalha João detalha a descoberta do túmulo por Maria. Pedro e o discípulo amado, João, narra a aparição de Jesus a Maria, aos discípulos, sem Tomé e posteriormente a confirmação da fé de Tomé. O capítulo termina declarando o propósito do Evangelho: crer para ter vida, ou seja, aqueles que creem em Jesus Cristo, que entregaram suas vidas de forma extraordinária para Cristo Jesus e vivem o Evangelho, já não vivem mais como muitos vivem de forma diferenciada. E eu convido você a experimente Jesus Cristo, pelo menos 21 dias. Mergulhe em conhecer quem Ele é. E se Ele não mudar a sua vida, eu deixo de ser crente. Porque Jesus Cristo muda vidas. Ele mudou a minha. Eu, pecadora que ainda sou, não deixei de ser pecadora, ainda sou. Pensamentos, palavras, sentimentos. Mas eu me corrijo através de Jesus Cristo. Ele é o modelo. Jesus não é apenas um personagem histórico ressurreto. Ele é um Salvador que conhece você pelo seu nome e ele te chama pelo seu nome. A ressurreição transforma o luto em alegria pessoal. Ouça a voz dele, chamando você em meio às suas lágrimas, em meio às vozes que tentam atrapalhar o seu ouvir do chamar de Deus. Tape os ouvidos para o mundo e foque os seus ouvidos somente no seu mestre. O mestre está vivo e deseja se relacionar com você. Apenas viva esse relacionamento. Romanos capítulo 1, versículo 4. A prova da divindade. E que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo usa o termo oristentos, designado ou declarado. A ressurreição não tornou Jesus o Filho de Deus. Ele sempre foi, mas demonstrou publicamente com poder inquestionável a sua identidade divina. É a avaliação definitiva de que sua vida e sacrifício foram aceitos pelo Pai. Tudo que Jesus fez foi aprovado, tem o selo de Deus, porque ele veio fazer a vontade de Deus. Logo, se Jesus veio fazer a vontade de Deus,
ele veio agradar ao seu Pai, ao seu Mestre. E assim nós devemos fazer também, agradar a Deus, agradar ao nosso Pai, agradar ao nosso Mestre. Paulo introduz sua carta aos Romanos apresentando o Evangelho. Ele fala do desejo de visitá-los e descreve a pecaminosidade da humanidade, que rejeitou o conhecimento de Deus, resultando em depravação moral e espiritual. Aplicação. A ressurreição é o seu selo de garantia. Se Jesus tivesse permanecido morto, ele seria apenas um bom mestre. Ou até mesmo Marte, porque ressuscitou, ele é o Senhor absoluto. Isso dá a você a certeza da sua fé, e a sua fé está firmada na verdade suprema da vontade de Deus e do universo. 1 Coríntios 15, 20. A garantia da nossa ressurreição. Mas, de fato, Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, sendo as primícias dos que dormiram. Primícias refere-se aos primeiros frutos da colheita que eram oferecidos a Deus. No sistema agrícola bíblico, a qualidade das primícias garantia a qualidade do restante da colheita. Como Cristo ressuscitou as primícias, todos os que estão nele creem também ressuscitarão, que será a colheita final, quando o Mestre voltar para nos resgatar. Aqui em 1 Coríntios 15, este é o capítulo mais extenso sobre a ressurreição. Paulo defende a historicidade do evento, explica as consequências teológicas. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Para que ter fé, né? E descreve a natureza do corpo glorificado que os crentes receberão na volta de Cristo. Todos nós teremos um novo corpo, um corpo glorioso, como o de Jesus. A morte não é o fim para o cristão, é apenas um sono temporário. A ressurreição de Jesus é a prova de que seu futuro está seguro. Você pode encarar a perda e o envelhecimento com esperança, sabendo que o que é semeado em fraqueza ressurgirá em poder. O poder de Cristo Jesus vai ser revelado através daqueles que dormiram, ou seja, daqueles que estão mortos. Mortos não porque estão mortos espiritualmente, mas essa morte é uma morte física. Somente o nosso corpo está dormindo. E Cristo Jesus nos garante a salvação. E por ele nos garantir a salvação, nosso papel aqui é único e exclusivo. Viver a Cristo Jesus, viver o Evangelho, sermos como Cristo de forma que somos pessoas que são obedientes. Eita! Mateus destaca o anúncio angelical. João foca no relacionamento pessoal. Jesus chama Maria pelo nome. A ressurreição é a prova definitiva da divindade de Cristo e a garantia de que nós também ressuscitaremos. Jesus te conhece pelo seu nome e ele hoje te chama Maria. Você é a Maria que Jesus está chamando. E ele vai te chamar pelo seu nome, ele te conhece de formas íntimas. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente, ele sabe o que você vai falar. Jesus te conhece totalmente. Ele é o único que te conhece que conhece todos os seus defeitos. E mesmo conhecendo todos os seus defeitos, ele continua te amando, assim como a mim. Viver com alegria e sem medo da morte. A fé cristã não é baseada em uma filosofia, mas em um relato de fato bíblico e histórico. O túmulo, ele continua vazio. Se você quiser, você pode pegar um avião, ir até Israel e ver o túmulo de Jesus. Quando eu era adolescente, minha família tinha um conhecido que ele virava e mexia, ele ia a Israel. E uma vez
ele trouxe para mim uma pedrinha de lá do túmulo de Jesus. Na época eu ainda não era convertida, ainda não era cristã, e eu pegava aquela pedrinha ali e eu orava a Jesus Cristo com tanta fé, tanta fé, tanta fé. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, de acreditar muito, de dar muito crédito a Jesus. Eu sempre, por mais que eu não fosse cristã evangélica, não tivesse o cunho evangélico, né, bíblico, não fosse uma cristã bíblica, vamos dizer assim, porque tem o cristão não bíblico e tem o cristão bíblico. Depois que eu passei a ser uma cristã bíblica, que conhece as escrituras, que tem um relacionamento com as escrituras, eu passei a ter mais fé ainda. Mas antes, eu também tinha uma fé muito enraizada, ou seja, eu já lia a Bíblia, eu já queria estudar, eu já queria saber tudo, eu queria saber detalhes, trechos, palavras, o que foi dito, como foi dito. Eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre tive um relacionamento muito forte com Deus. Sempre orei muito, sempre acreditei muito. Na hora de dormir eu bença Jesus, bença meu Deus. Sempre falava com Deus. Então, o meu relacionamento com Deus sempre foi muito forte. Eu sempre tive esse contato com Ele. Nunca fui uma cristã meia boca, que só procura Deus quando está doente. Não, eu sempre procurei a Deus, sempre quis estar com Ele. Então, pelo fato de eu sempre querer estar com Ele, Ele sempre se mostrou presente na minha vida. E quando eu saí da igreja e que eu fiquei no mundo perdida, eu ouvi a voz do meu mestre. Eu ouvi a voz de Jesus falando comigo: minha filha, não é aí que eu quero você, não. Eu tenho um papel para a tua vida, vem comigo. Vem comigo que eu vou te levar para o lugar certo. Eu ouvi a voz de Deus e fui. Não pestanejei, não pensei duas vezes e me dediquei. E até hoje eu sou dedicada às coisas do Senhor. Eu amo a Jesus Cristo. Eu amo a Deus. Eu amo a palavra de Deus. E é assim. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não prevaleceram. A vida venceu a sepultura. Hoje, compartilhe uma palavra de esperança com alguém que esteja desanimado. Hoje, baseado na história de Cristo. Conte para alguém do seu lado que Jesus Cristo ama. Diga a ele que Jesus Cristo ressuscitou por causa dele. Diga que ele é amado, que Jesus vai chamá-lo pelo nome. E não é uma convocação qualquer, é a convocação do próprio Deus. Resumo final. A ressurreição de Jesus conecta todos os pontos da nossa caminhada. A evidência, Mateus 28, versículo 6. O túmulo está vazio, confirmando a veracidade das Escrituras. O relacionamento, João 20,16. Jesus ressuscitou para estar conosco pessoalmente. Ele está aqui, ele está aí do seu lado. A identidade, Romanos 1, versículo 4. Ele é declarado com o poder como Filho de Deus e Senhor. A esperança, 1 Coríntios 15, 20. Sua vitória é a garantia da nossa própria vitória sobre a morte. O nosso domingo chegou. A pedra foi removida, não para Jesus sair, mas para você entrar e ver que ele venceu. Se a morte, que é o inimigo final, não conseguiu derrotá-lo, não conseguiu segurá-lo, nenhum problema que você enfrente hoje é grande demais para Jesus. Tenha coragem. A mesma força que levantou Jesus dentre os mortos habita em você. Viva hoje como alguém que serve a um rei vivo. A morte perdeu o seu aguilhão e o túmulo perdeu a sua vitória. Já não estamos mais destinados à morte, porque nossa morte foi comprada pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor,
pela tua misericórdia, por tudo, Pai, que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Ajuda-nos, Pai, a entender que o Senhor é o nosso Rei. E que o Senhor venceu a morte, que não existe pecado, tristeza, problema, barreira que sejam suficientes para te parar. Porque o Senhor venceu a morte e nós, juntos com o Senhor, iremos vencer também. Muito obrigada pelo milagre da salvação. Obrigada, Deus, por ter entregado Cristo Jesus em nosso favor, para hoje estarmos aqui conversando e falando do teu amor. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Pai, a sermos melhores para o Senhor. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.